Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conte-me Mais. Esse é um vídeo do quadro Psicologia Emergente e o assunto de hoje é violência de gênero. Já fica um alerta que esse vídeo pode conter alguns gatilhos. Calma, não precisa militar, eu mesmo já vou fazer isso. Ai Marlon, mas é um homem falando sobre violência de gênero. Sim, eu já vou até dar um spoiler. Violência de gênero está intimamente ligada com machismo. E também está associado com homofobia, transfobia, lesbofobia. E o machismo afeta a população LGBTQIA+, e, de forma geral, mulheres. Todas. Afeta também, inclusive, o homem hétero, branco, cis, que não pode chorar quando ele quebra um osso porque macho não chora. Então vamos partir daqui e bora pro vídeo. And what are you looking for in the next man? Pardon? What are you looking for in a man now to wear this cologne? I'm not looking for a man. Let's start there. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a estrutura da nossa sociedade, ela tá toda calcada na diferença hierárquica. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a estrutura da nossa sociedade, ela tá toda calcada na diferença hierárquica. Na diferença hierárquica que existe entre o que é do homem e o que é da mulher. Se você é uma pessoa cristã, você vai lembrar da nossa colega Eva, que foi criada a partir da costela, daquela que seria a criação, a imagem e semelhança de Deus, o Todo-Poderoso. Só que aí, a Eva desobedeceu, né, o Criador, e ela foi severamente punida por conta disso. Aliás, né, fomos todos severamente punidos por causa disso. Porque o calor que tá fazendo. Se você não tem uma religião cristã, olha pela janela, enxerga o mundo lá fora que você vai ver, né? Que existe machismo, que a diferença entre homens e mulheres é gritante e que desde que o mundo é mundo, a mulher desempenha um papel de subserviência e de submissão ao homem. Essa diferença de papéis, ela está sacramentada na história da humanidade através de uma educação muito diferente que se dá a homens e a mulheres. E isso institui socialmente o que é de cada um. E a gente não precisa ir muito longe para notar as diferenças. De que temos um que está aqui e um que está aqui. Nem aparece, ó. A violência contra a mulher é um fenômeno universal e isso não é uma coisa muito bacana. Significa que nenhuma delas está imune ou isenta ou protegida de ser violentada ou violada. Seja branca, negra, índia, muçulmana, gorda, magra, feia, bonita, vai verão, vem verão. Vai verão, vai verão. Vem, verão. Vem verão. Vem. Mais uma Itaipava. É pra já. Vai, verão. Rica, pobre, analfabeta, pós-doc, mulher cis, trans, lésbica. A violência de gênero atinge, basicamente, mulheres. Todas. E uma das características mais marcantes da violência de gênero é que ela é cíclica. Quando algo é cíclico, tipo o ciclo da água, que o sol esquenta a água do rio, essa água evapora em forma de vapor, forma uma nuvem, essa nuvem fica densa e aí pesa, chove. E o sol esquenta a água do rio, essa água evapora em forma de vapor, forma uma nuvem, essa nuvem fica densa e aí pesa, chove. E o ciclo de violência de gênero é esse daqui. A primeira fase é a lua de mel. Você é uma mulher, conheceu um boy lindo na balada, vocês ficaram, beijaram, ele foi super atencioso, ele não sumiu no dia seguinte, ele te mandou uma mensagem. E aí nessa mensagem ele já se declara seu namorado, o homem da sua vida. Vocês se encontram de novo, tomam um sorvete e aí dali a algum tempo vocês de fato já estão namorando mesmo. Uma coisinha bem Disney, né? Bem continho de fadas, né? Um príncipe encantado. O triste, amada, é que a Disney, ela inventa coisas. Aquele príncipe encantado, lindo, num cavalo branco, vai chegar de Uber
e vai falar pra você o seguinte: se você quiser que eu venha te ver, você que pague o Uber pra eu chegar até aqui. Pá! Violência financeira detectada. Aí você, né, mulher consciente que é, decide falar pra ele o seguinte: olha, ô príncipe Felipe, se você quiser andar de Uber, eu acho melhor você colocar a corrida do Uber no seu cartão. E aí ele não gosta muito, né? Ele já fecha a cara, ele faz uma pirraça, uma birrinha, ou então vocês, sei lá, um fica dando gelo no outro. Nesse momento, a gente tá se encaminhando para a fase da intensificação da tensão. Que é a fase onde esse príncipe, ele passou da meia-noite, o encanto está começando a sumir. Né? Existe uma coisa aí que a carruagem virou abóbora. Esse príncipe perdeu o sapatinho de cristal. Esse príncipe perdeu a chuteira do menino Ney dele. E aí ele começa a te dar ordens, ele começa a fazer algumas chantagens emocionais. E, gente, esse é só um exemplo que eu tô dando, tá? Pode ter esse tipo de comportamento de N formas, de todos os jeitos. né? A intenção é que vocês, mulheres, estejam ferramentadas para conseguir reconhecer e saber que isso significa aquilo. Essa fase de intensificação da tensão, ela é marcada por pequenos conflitos, né? Não existe uma briga catastrófica, homérica ainda. Né? Ele reclama que a comida que você faz está sem sabor, ele fala que seu batom é muito vulgar, ele diz para você que essa roupa tá muito curta, que as pessoas vão olhar para você na rua. Ele fala que não é pra você andar com aquela sua amiga porque ela é puta e todo mundo que ele conhece já pegou ela. Ele fala que ele não gosta muito da sua mãe porque a sogra a gente trata assim mesmo, né? Genro não gosta de sogra, então eu gostaria que você não fosse na casa dela, pra ela não colocar caraminholas na sua cabeça. E aí nesse momento, vocês percebem que ele tá tentando dar uma isolada em você? Ele tá restringindo o seu círculo social a ele. Ele tá tirando a sua rede de suporte. Por que ele faz isso? Porque a partir do momento que você deu a sorte de encontrar esse galã da novela das 8, esse, sei lá. Porque a partir do momento que você deu a sorte de encontrar esse galã perfeitudo, você é uma propriedade privada dele. E não de mamãe, porque mamãe que cuidou. É dele. Nossa, cara, tô nervosa. Isso significa que a sua submissão deve servir a ele, somente a ele. E é claro que num terreno tão fértil para as discussões vão acontecer. As DRs vão acontecer. E aí se instaura uma tensão entre o que você é livre para escolher e quais são os desejos do homem da sua vida. Porque é assim que ele se intitula, é assim que ele chega, é assim que ele se apresenta. É isso que ele precisa fazer com que você acredite para que você permaneça nessa relação tóxica e abusiva. Então, além de minar com seu círculo social, o macho escroto, o homem abusador violento, fala que ele é o único que vai te amar. Sem ele, você não é ninguém. Ele coloca vários defeitos em você e se coloca numa posição de ser o único no mundo capaz de tolerar os seus defeitos e te amar. Então, para que você não fique sozinha e abandonada e na solidão, você que aceite ficar com ele. Pá! Violência psicológica detectada. Já que a gente identificou a violência psicológica, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre o que acontece com o psicológico, com a mente, com as emoções de uma mulher que é vítima de violência doméstica, que é vítima de violência de gênero. Saindo um pouquinho da esfera sócio-histórica, fazendo uma análise um pouco mais individual, lembrando que isso acontece com a grande maioria das mulheres, então continua sendo uma análise sócio-histórica. Por ser uma coisa cíclica, significa que isso acontece o tempo todo. E existem mulheres que ficam dentro dessas relações a vida inteira. Então esse padrão de relacionamento afetivo interpessoal
ele pode, de forma bastante comum, criar e instalar um novo repertório comportamental nessa mulher. E modificar as crenças que ela tem sobre ela, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre os outros homens. Mulheres que são vítimas de violência doméstica pensam que são inferiores, que as pessoas são uma ameaça, que os outros homens são maldosos, que todos os homens são maldosos, que o mundo é um lugar hostil de se viver. E geralmente elas têm uma crença de desamparo muito forte, elas se sentem sozinhas no mundo. E por conta dessa relação doente que ela estabeleceu com esse homem violento e abusador, ela é levada a pensar que a única defesa que ela tem nesse cenário tão ameaçador, tão hostil, é aquele homem. Funcionando cognitivamente dessa maneira, essa mulher passa a evitar lugares, pessoas, situações, ela passa a emitir comportamentos para agradar ao homem que ela deve servir. Então são mulheres que recusam convites de amigas, elas não saem mais, elas ficam muito restritas ao ambiente doméstico, que é onde a maioria das violências acontece. Elas ficam presas numa relação muito rígida com uma pessoa só, que é quem deveria proteger, mas violenta e viola. E se tiver uma criança na jogada, então, meus queridos, o terreno, além de ser fértil, tá adubado. A criança vira um bode expiatório e uma moeda de troca. Além de ameaças à mulher, é muito comum que ele faça ameaças à integridade da criança também. O que prende ainda mais a mulher dentro dessa relação, porque ela tem um senso de responsabilidade com essa criança. A partir daí, e às vezes nem tão demoradamente assim, a gente tem uma explosão. Um episódio em que o homem realmente, de fato, ele agride violentamente o corpo e os direitos daquela mulher. E aí, gente, eu não tô falando única e exclusivamente da violência física, que é uma das quais a gente está mais acostumado a ouvir falar, a ver notícias. A gente precisa também falar sobre os estupros que acontecem dentro do casamento. Pois é, sim. Eu disse isso. Seu marido, no auge dos seus 15 anos de casamento, depois de 3 filhos com ele, te estupra toda vez que ele faz sexo com você sem que você esteja consentindo com aquilo. Aqui está a definição de estupro. Nem sempre o estupro se dá com o uso, a valência da violência física. Então é muito comum que mulheres que são casadas, que estão numa relação sólida, mas nem tão boa assim, entre aspas, passem um pano mentalmente pro esposo quando ele, insistente e desrespeitosamente, quer fazer sexo com ela quando ela não quer. Quando ela não consente com aquele ato. Sexo sem consentimento é estupro. Depois da explosão, depois que o homem violou e violentou o corpo daquela mulher fisicamente e depois de todas as outras violências terem ocorrido também, depois que o homem, para impor a sua dominância sobre aquele outro ser que é inferior a ele, que no caso é uma mulher, existe um hiato. Um pequeno período de silêncio. Em algumas vezes o homem até dá uma sumida, ele desaparece, né? E aí a mulher tem um respiro. Ela fala, nossa, ele foi embora. Não. Ele tá ali de tocaia. Cada uma das partes está observando a situação a partir dos seus próprios interesses. A mulher quer saber se ela vai apanhar de novo, se esse homem vai reaparecer e vai querer algum tipo de vingança. E o homem está esperando para ver se ela vai fazer alguma coisa contra ele por causa disso. Como é a mulher que está envolvida numa relação afetiva, seduzida numa teia de ameaças e atolada num mundo de insegurança e solidão e desamparo, ela geralmente julga que é melhor não provocar a ira daquele homem. Aquele ser superior, forte, violento e ameaçador. Com a inércia da mulher, o homem pensa o seguinte: opa, posso voltar para a relação em que eu estava antes, que é muito confortável para ele.
E aí ele aparece, ele reaparece, ele reaparece e ele aparece de novo. O cão arrependido. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Romântico, arrependido, engajado numa mudança, ele seduz a mulher para uma nova reconciliação. Ele se desculpa, ele faz promessas de que aquilo não vai acontecer de novo. Ele diz que ama a mulher. E ele diz que o que ele fez por amor. Engraçado, né? É capaz até dele querer jogar a culpa na mulher. E aí, sentir-se culpada, elicia na mulher comportamentos de reparação. Porque se aquilo aconteceu por minha causa, eu preciso mudar. E aí ela passa a tentar agradar esse homem de novo e a estender perdão para esse homem. E aí começa a fase da lua de mel, onde tudo são flores, tudo é lindo, existe muito carinho, compreensão, diálogo, elogios. Como deve ser uma relação, né, amores? Só que como a gente tá falando de um fenômeno que é cíclico, a gente sai daqui, passa por toda uma reviravolta e um monte de problema, um monte de tragédia e a gente volta pra cá, pra depois repetir tudo de novo. Então, essa fase da lua de mel é só o sol esquentando a água para depois ela subir, para depois ter aquela tempestade de novo. E o sol esquenta a água do rio, essa água evapora em forma de vapor, forma uma nuvem, essa nuvem fica densa e aí pesa, chove. E aí logo depois acontece a fase do aumento da tensão, ocorre uma nova violência, uma nova explosão, depois tem uma nova reconciliação, uma fase de lua de mel de novo, e depois as coisas se repetem. E o sol esquenta a água do rio, essa água evapora em forma de vapor, forma uma nuvem, essa nuvem fica densa e aí pesa, chove. E é importante dizer que durante todo esse ciclo, todas as violências podem estar presentes. Um relacionamento abusivo, ele é marcado por violências físicas, agressões verbais, chantagens, ameaças, perseguições, calúnias, difamação, injúrias, destruição e confisco de bens. Peraí que tá faltando dedo. Controle financeiro, estupro, impedimento de contracepção, que é quando ele fala pra você não tome o remédio pra não engravidar, ou quando ele se recusa a usar a camisinha. Porque, gente, a vida é muito boa, né? Sorte sua de ter um filho com esse idiota. Ele exige que você mantenha práticas sexuais que são desconfortáveis ou desagradáveis pra você, ou seja, práticas sexuais que você não quer. Enfim, gente, é uma lista praticamente infinita de coisas, de violências que podem acontecer dentro de uma relação tóxica e abusiva. E é muito importante a gente falar sobre isso, não só para você perceber dentro da sua relação, mas para você começar a abrir os olhos de uma amiga, ou até mesmo de um colega seu, de um amigo seu que faz essas coisas, para a gente começar a combater esse tipo de coisa antes que chegue na fase da explosão. Como eu falei um pouquinho atrás, existem mulheres que ficam nessas relações a vida inteira. E mulheres que experienciam esse tipo de relação têm uma dificuldade enorme de sair dessa relação. Gente, se fosse fácil sair de uma relação abusiva, não teria tanta gente presa dentro de uma. Geralmente, os companheiros que são violentos, que são abusivos, apresentam comportamentos e eles se valem de estratégias altamente eficazes para manter a mulher dentro daquela relação. E aí, por consequência, as mulheres acabam se tornando mais tolerantes às agressões. Tolerantes eu falo no sentido de perceberem distorcidamente que as coisas são desse jeito mesmo. Então, eu que aceite, quando, na verdade, elas deveriam perceber que as coisas têm que acontecer de outra forma. Eu que lute pra me libertar disso. Só que aí, percebendo que as coisas são desse jeito mesmo, não existe uma possibilidade de mudança, alguns sintomas começam a aparecer na mulher que é vítima de violência. Elas começam a ter insônia, pesadelos, irritabilidade, porque a ansiedade tá lá em cima. Ela tá com a naftalina dela aqui, cara. Muitas desenvolvem depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, que são transtornos mentais bastante incapacitantes, além delas passarem a emitir alguns comportamentos que são defensivos,
como deixar de usar maquiagem para não chamar a atenção de outros homens e acabar sofrendo por conta do ciúme do parceiro. Algumas abandonam o trabalho porque o homem conta, né, uma lorota de que você não precisa trabalhar, eu vou te dar tudo. Ou então ele não aceita ter uma mulher que trabalha, que é independente financeiramente dele, porque a dependência financeira é um fator, às vezes, crucial na manutenção da violência. Em alguns casos, as mulheres também emitem comportamentos autolesivos, como a mutilação, comportamentos autodestrutivos, como o uso e abuso de álcool e outras drogas, e até comportamentos extremos de autoextermínio, como o suicídio. E aí, uma das defesas que as mulheres têm contra a violência de gênero é a Lei Maria da Penha. A lei preconiza várias medidas de proteção para a mulher. É um avanço bastante significativo, só que eu acho que a caminhada ainda é bem longa até que a lei seja efetiva e eficaz na proteção das mulheres. A Lei Maria da Penha ela é bastante interessante. Numa outra oportunidade eu faço um vídeo falando só dela. O panorama que a Lei Maria da Penha hoje em dia nos mostra não é dos melhores, né? E as autoridades judiciais e policiais ainda precisam se capacitar muito. Até porque saiu uma notícia esses dias atrás de uma decisão judicial em favor de um homem que, se eu não me engano, ele matou a esposa porque ela o traiu, né? Em nome da legítima defesa da honra. Como se a honra de um homem... Como não? Como se não, né? A impressão que dá, e nem a impressão, né? A percepção da realidade que a gente tem é de que a honra de um homem vale mais do que a vida de uma mulher. Falando um pouquinho agora sobre o agressor, existe um padrão de comportamento violento, abusivo e manipulador bastante marcante. Às vezes a gente está um pouco cega, né? As mulheres ficam um pouco com a visão meio anuviada sobre aquele comportamento daquele homem. E como ela está realmente seduzida e ela foi levada a se atentar a outras coisas, ela acaba não percebendo que aqueles comportamentos lá no namoro, né, lá quando você conheceu ele na balada e no outro dia ele te mandou uma mensagem falando que ele era o seu namorado, sem te perguntar se você queria namorar com ele. Ele falou, e aí, minha namorada? Minha namorada, amado. Te conheci ontem. E aí, esses comportamentos desses homens, por mais privados que eles possam parecer, eles são possíveis de serem observados por outras pessoas. Inclusive, alguns deles são até vistos como positivos na rodinha dos amigos. Então, os outros homens têm uma responsabilidade enorme para coibir o brother. Quando você notar que ele está se gabando de algo ou que ele está te contando algo que foi abusivo que ele fez com a companheira dele. Ou quando ele está inferiorizando o moral de uma mulher gratuitamente. Só porque ele tomou um fora. Já fica uma dica para os amigos, os homens. Eu acredito muito na mudança do ser humano. Eu preciso, né, fazer isso. Eu preciso ter essa crença de que as pessoas podem se tornar melhores. Mas particularmente... eu não boto fé nessas promessas que acontecem na fase da lua de mel, porque elas não são promessas legítimas, genuínas de mudança. Elas são completamente efêmeras, passageiras e mentirosas. Logo, logo, o caráter vil desse cara vai reaparecer. Falando um pouquinho agora sobre a assistência psicológica que é ofertada para a mulher que é vítima de violência de gênero, a terapia ela é imprescindível, ela é super importante e os focos gerais são a recuperação da autoestima, o acolhimento dessa mulher sem julgamento e a mudança no padrão de repetição de relacionamentos, que precisa ser cindido. Falando de um prisma um pouco mais próximo da terapia cognitivo-comportamental, é importante trabalhar a não vitimização dessa mulher para que ela entenda que não é culpa dela, ou que nem toda a responsabilidade daquilo é dela, para que ela não personalize. Trabalhar um pouquinho a rigidez comportamental, porque ela aprendeu que ela precisa fazer tudo sempre do mesmo jeito, senão ela desagrada e ela apanha. E a gente, enquanto terapeuta, precisa ter um cuidado bastante generoso com as distorções cognitivas, que podem ser muitas.
Mas geralmente acontece a personalização, de achar que tudo foi culpa dela, a generalização, de imaginar que sempre vai acontecer aquilo, e o filtro mental, que é quando a gente foca nas coisas que são ruins e ignora o que a gente tem de bom na nossa vida, ou as coisas positivas que acontecem. Bacana é saber que a TCC tem um arsenal de técnicas bastante interessante para alinhar e conceitualizar esse funcionamento e ensinar um modelo um pouquinho mais assertivo para essa mulher que foi vítima de violência, para que ela realmente consiga reestruturar a sua forma de pensar e agir e sentir. E aí é claro que, além do auxílio, da assistência jurídica e psicológica, essa mulher às vezes vai precisar de um atendimento multiprofissional, integral, e diversas profissões vão se aliar para que essa mulher realmente transforme o seu mundo. Então, às vezes, é um processo um pouco cansativo, ele demanda bastante esforço, no sentido da mulher conseguir se libertar. Então, gente, para finalizar, o que eu queria transmitir para vocês e deixar bastante claro, em especial para as mulheres, é que vocês sejam uma pelas outras, que vocês pratiquem a sororidade, que vocês se unam e se defendam. Os homens já fazem isso entre eles. É por isso que o mundo é muito mais fácil para eles. E existem muitas ideias machistas que estão por aí realmente para rivalizar as mulheres, diminuindo ainda mais as possibilidades de união e de convergência que vocês têm. Pessoal, eu espero ter sido bastante claro, bastante didático e bastante respeitoso com essa situação, que é um tema bastante truncado, coberto de um monte de representação social muito negativa, principalmente com relação às mulheres e ao relacionamento homem e mulher, que não pode ser interferido, né? A gente tem um ditado popular aí muito forte na cabeça das pessoas e que ele é completamente disfuncional. Se você é uma mulher que está passando por violência de gênero, eu espero que esse vídeo e essas informações tenham trazido um pouquinho de ferramenta para você lutar contra isso. Se você conhece alguém que está passando por uma situação que se parece com essa, que você tente ofertar algum tipo de ajuda. E se você é um homem que faz isso, ou se você é um homem que conhece caras que fazem isso, é importante que você coíba esse comportamento dele lá dentro da rodinha entre os caras. Assim, talvez alguma coisa, alguma luz se acenda na cabeça dessa pessoa, desse cara, de que ele não tá sendo um príncipe, né? Ele tá sendo, na verdade, um escroto, um ogro, e que aquela mulher não merece e não precisa de um companheiro que seja desse estilo. Até mais, tchau!